Amém? Glória a Jesus. Eu quero te convidar nesse momento a abrir a palavra do Senhor em Jó, livro de Jó, capítulo 14, a partir do versículo 7. Amém? Eu escolhi um tema nessa oportunidade e eu acho que os irmãos prepararam, né, para que a gente possa estar compartilhando. Ainda há esperança. Eu quero, em nome de Jesus, vira para a pessoa que está ao seu lado e libera essa palavra para ela nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Ainda há esperança, irmãos, ainda há esperanças. Nós estamos na casa do nosso Deus. Versículo 7. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Aleluia. Deus, eu te glorifico nesta noite. Toma minha vida nas tuas mãos, usa minha boca, prepara os corações, que todo impedimento, toda barreira caia por terra nessa noite, pelo poder que há no teu nome, e que a tua palavra, ela produza o resultado, como ela sempre faz. Nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, falar de Jó é um personagem muito conhecido da palavra de Deus. Penso que todos nós já ouvimos falar de Jó. As crianças conhecem a história de Jó. Até mesmo quem não tem religião conhece quem é Jó, ou pelo menos já ouviu falar da história de Jó, da perseverança de Jó, da fé de Jó, da integridade de Jó. Pois bem, o texto que nós lemos no capítulo 14 fala de uma árvore que cortada foi, o tronco está morto e a raiz envelhecida. Aos nossos olhos, essa árvore, ela não tem a mínima condição de se tornar viva novamente. Essa árvore, ela está pronta para ser descartada. Essa árvore está pronta para ser desprezada e talvez alguém pegar e plantar uma outra árvore. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de que quando nós compramos nosso primeiro imóvel lá no Brasil, nós chegamos no condomínio para escolher o terreno e nós olhamos um terreno que era de esquina. E nós nos alegramos bastante e ali já mentalizamos como é que seria a construção e nós estávamos muito animados. Porém, algumas pessoas chegaram e falaram o seguinte: olha, esse terreno, ele é muito bom para ser de esquina, está numa posição muito privilegiada, porém, tem o sol da tarde. Irmãos, quem conhece o Rio de Janeiro sabe que o sol é violento. E nós olhamos para aquele cenário e falamos, nós estávamos decididos a comprar aquele imóvel. E nós construímos a nossa casa, e ali agora nós usamos de uma estratégia, nós plantamos árvores. Nós plantamos 3 palmeiras, me lembro como se fosse hoje, 3 palmeiras na frente para quebrar o sol. Do lado, na lateral da casa, nós plantamos 2 ipês gigantes, bem bonitos. E à frente, a cerca, nós fizemos de planta também, uma cerca viva. Mas uma coisa que eu pude observar nesse processo é que algumas plantas, elas morriam. Uma ou outra, eram pouquíssimas, porque a gente mesmo sem experiência, a gente tratava com zelo e cuidado e procurava fazer o melhor. A gente adubava a terra e a gente fazia sempre o melhor. Porém, uma ou outra morria. E por mais que você insistisse naquela situação, naquele processo, não tinha jeito. O jeito era você pegar, descartar e colocar outra. Nós fizemos isso por muitas vezes, mas com Deus não é assim.
Deus pega aquilo que está morto e fala assim: para o mundo e para você está morto, mas para mim ainda há esperança. Irmãos, uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é o Deus Todo-Poderoso. Jó é essa árvore que aparentemente não tem solução. Quando a gente vem para o capítulo 1 de Jó, a gente vê a história, o próprio Deus narrando e dando testemunho de Jó, homem próspero, homem íntegro, homem temente a Deus, que se desviava do mal. Ele se desviava do mal, da aparência do mal. Homem riquíssimo, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, homem muito rico. O mais rico da sua época, poderoso, servo de Deus, temente, buscava a Deus, tinha 7 filhos e 3 filhas. Jó é uma espécie, eu me inspiro em Jó quando eu leio a história, porque Jó dá um exemplo de um verdadeiro sacerdote. Ele faz uso do sacerdócio, ele costurava, ele administrava os seus filhos, embora eram 10 filhos, mas diz a palavra que eles se banqueteavam, eles criavam ambientes de comunhão, e os filhos estavam sempre reunidos para fazer festas e estarem juntos. E numa família de 10 filhos, isso é muito difícil. Quem é pai e mãe aqui sabe. Lá em casa, nós temos 2, e às vezes a gente tem que entrar e tomar, às vezes, uma decisão até um pouco mais firme, porque senão o clima esquenta. Pois bem, Jó é esse homem, temente a Deus. Ele diz a palavra que quando, no decorrer dos dias, quando finalizava as festas, os banquetes, Jó ia sacrificar, ia oferecer holocaustos ao Senhor. Isso pensando ele, se porventura houver pecado entre os meus filhos, ele não estava oferecendo porque tinha pecado, ele dizia: se porventura houver pecado na vida de algum, ou algum cometeu pecado dos meus filhos, eu vou oferecer sacrifício. Irmãos, tudo estava indo bem na vida de Jó, as coisas estavam funcionando sem problema, sabe? Aquele momento que você olha e procura um problema e não acha. Isso que estava acontecendo com Jó, isso que estava acontecendo, tudo indo bem. E é nesses momentos que a gente precisa ter atenção. É nesses momentos que as coisas estão funcionando que a gente precisa estar ligado. É nesse momento que tudo está, as portas estão escancaradas, que a gente precisa ter reverência mais e mais ao Deus Todo-Poderoso e fazer reservas. E eu sempre digo que a nossa vida, em alguns momentos, parece ser uma roda gigante. Ora ela está embaixo e ora ela está em cima. Assim que acontece. Quando ela está embaixo, a gente trabalha, a gente luta, a gente busca, a gente ora, a gente faz de tudo para que ela suba. E de repente ela sobe, e quando ela está no alto, a gente sente um alívio, a gente sente um refrigério, mas é nesse momento que a gente precisa fazer reservas. A gente precisa fazer reservas porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai descer novamente. E que tipo de reservas são essas? Amizades, economias financeiras, relacionamentos e, sobretudo, buscar a face do Deus Todo-Poderoso, abastecer as nossas botijas de azeite, estarmos preparados para o dia mau. O dia mau chega na casa de Jó. Quando de repente chega um dos criados, um dos servos, e fala: olha, a desgraça aconteceu, vieram os adversários, os sabeus, e eles levaram os bois, as jumentas, levaram e mataram todos os servos que ali estavam, só eu escapei para vir trazer a notícia. E de repente ele estava contando, quando outro veio, fogo do céu caiu e consumiu as ovelhas, e quem estava lá também morreu, e somente eu escapei para chegar até aqui. E de repente chega mais um e fala: o vento derrubou a casa do primogênito, e os seus 10 filhos, Jó, seus 10 filhos morreram.
E eu escapei, estou aqui para trazer a notícia. Irmãos, a gente sabe que o projeto de Satanás, o maior projeto dele é destruir famílias, porque ele sabe que é a base da sociedade. Uma família destruída, um lar destruído, é uma sociedade fracassada. Ele investe, ele luta. A palavra diz em João 10:10 que ele vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem para nos dar vida e vida com abundância. Jó, quando ele se depara com a morte dos filhos, porque até então ele estava administrando, irmãos, foi num único dia, de uma vez só. Isso não foi em alguns dias, foi de uma vez só. Eu penso que quando ele perde os bens, o patrimônio, aquilo que era riqueza, ele consegue administrar, mas quando vem a notícia dos filhos, e quem é pai e mãe sabe o que é isso, você investir no filho, você ter a presença dos filhos. Sabe, essa semana, a Antonella, eu tenho uma filha de 3 anos, a Antonella, e tenho a Valentina de 7 anos. A Antonella virou para a mãe e falou: mamãe, quando eu crescer, eu vou aprender a dirigir, e eu vou levar a senhora, quando estiver bem velhinha, no shopping, para fazer compras. E eu olhei aquilo, achei engraçado. E ela vem até a minha direção e fala: papai, quando eu crescer, eu vou te dar um carro de presente. Eu, uau, fiquei super animado. E ela vira: mas um carro de brinquedo, papai. Você está rindo porque não foi com você, tá? Eu tomei posse, irmãos, da palavra. Eu tomei posse, sabe? Mas essa semana aconteceu algo que me fez refletir sobre a história de Jó. Estava no trabalho e a minha esposa me liga. A Valentina costuma chegar em casa por volta das 3:50, todos os dias. E era mais ou menos 4:20 e nada dela chegar. E minha esposa liga, desesperada. Ela não chegou, aconteceu alguma coisa. E aquele desespero, a gente tenta administrar, faz isso, faz aquilo, liga para o colégio e tal. E nesse meio tempo, a gente liga para o colégio com muita responsabilidade, com muita clareza, explica que a pessoa que estava no ônibus errou a rota por ser a primeira vez dela naquele dia. E ao invés dela passar primeiro na minha casa, levou a minha filha para o outro caminho. E isso é para a gente se acalmar, que ela chegaria ali. Quando foi 4:30, ela chega, minha esposa abraça e me conta depois, e chora e abraça. Irmãos, um filho, mexeu com o filho, e eu me deparei com a história de Jó. Irmãos, e eu chorei na presença de Deus, porque quando mexe com família, mexe comigo, porque eu sei o que é criar um filho, nós sabemos. Jó se prostra, Jó rasga a sua veste, rapa a cabeça, se prostra e adora ao Senhor, dizendo: Senhor, eu continuo te adorando, não importa o que aconteceu. Diz a palavra no versículo 20: então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Davi, quando perde o seu filho, e nós sabemos a história, o porquê que isso aconteceu, fruto do pecado, da desobediência, do erro. Ele estava ali jejuando, orando, buscando a face do Senhor, pedindo para que Deus restituísse seu filho com saúde. E de repente ele vê os seus servos andando de um lado para o outro, meio sem graça, e ele percebe que a criança tinha morrido. E quando ele percebe, ele chega e fala: a criança morreu. E eles muito preocupados, porque eles estavam numa situação precária. Ele fala assim: sim, meu Senhor. Davi levanta, toma um banho, troca as vestes, e Davi faz algo que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ele vai para o templo e adora ao Senhor. Eu sei, meus irmãos, tem gente aqui nesta noite, o Espírito Santo falava comigo nesse dia.
Pessoas entrariam aqui sem esperança, desanimadas, sabe? Entrando com a graça do Senhor, com a força. Pessoas viriam para cá sem forças de caminhar, mas estariam aqui. E Deus manda eu te dizer nesta noite, Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pega aquilo que não existe e traz existência. É o Deus que vira o cativeiro com uma palavra. É o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que restaura. É o Deus que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre. É o Jesus Todo-Poderoso, aquele que morreu no meu e no teu lugar e nos dá vida e vida com abundância nessa noite. Aleluia. Esse Deus está aqui. Se você pode, levante uma de suas mãos, glorifique, exalte o nome do Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Aplauda o nome dEle. Ele é poderoso, Ele é poderoso. Glória a Jesus. Irmãos, a situação vai se agravando, porque o adversário, ele está desocupado. Ele está procurando a quem Ele possa tocar. A nossa confiança é que Ele está ao nosso derredor, porque ao redor da nossa casa, da nossa família, está o Deus Todo-Poderoso. E na vida de um servo, de um escolhido dEle, ninguém pode tocar, a menos que Ele permita. E vai uma palavra para você que está preocupado nesta noite: nada está fora do controle de Jesus. Eu acho que você não entendeu. Nada está fora do controle do Deus Todo-Poderoso. Ele tem um controle nas tuas mãos. O Senhor sabe que Jó te serve, porque o Senhor tem enriquecido ele. E aí acontece tudo que nós falamos. Perde tudo. E agora Satanás volta e fala: toca na saúde, e eu quero ver Ele te glorificar e te adorar. Toca. O Senhor vai lá, toca, mas poupa-lhe a vida. O Senhor sempre ditando regras e falando: quem está no controle aqui sou eu. E a situação se torna deplorável de Jó. No capítulo 2, no versículo 8, diz que Jó toma um caco de telha e se coça, porque as feridas eram horrorosas. E a mulher de Jó fala para Jó amaldiçoar a Deus. E todos nós conhecemos esse texto. Agora vem 3 amigos de Jó para consolar Jó. A situação era tão precária que quando eles estão de longe, eles avistam Jó e eles começam a chorar por não reconhecer Jó. Eles ficam ali 7 dias e 7 noites do lado de Jó sem abrir a boca, somente olhando para Jó, a situação precária. Por muitas vezes eu olhei esses amigos de Jó e eu falei, porque a gente sabe que mais à frente aqui eles vão acusar Jó. Eles vão fazer, enquanto eles estavam como amigos de Jó, eles estavam sofrendo com Jó. A teologia não entra, mas a partir do momento que eles decidem entender e julgar a história de Jó, sabe, irmãos, nem toda luta que você passa, nem toda provação tem a ausência de Deus. Eu já falei isso uma vez. Tem situações que a gente está atravessando, é porque Deus está nos preparando para algo grande e poderoso. Existem situações que é necessário a gente passar para que a gente possa ser instrumentos de Deus na vida de alguém um dia. Existe um momento na nossa caminhada que é um treinamento de Deus para a gente crescer, ter força, para a gente ter musculatura e encarar o mundo espiritual. Por isso devemos tomar cuidado, porque não é do tempo de Jó, isso percorre até os dias de hoje. Quantas vezes a gente olha, esse irmão está passando por luta, está passando por uma prova, e a gente tenta entender. Irmãos, tem coisas que é Deus tratando, e o que nós devemos fazer é orar. Existem situações que o Senhor não permite nem que pessoas venham nos abençoar com algo, porque é um tratamento, e a gente precisa entender. Isso estava acontecendo com a vida de Jó. Os amigos começam a questionar, a acusar Jó,
E Jó naquela situação. Irmão, Jó só queria saber uma coisa: por que isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo comigo, Senhor? E o texto que nós lemos, no capítulo 14, no versículo 7, porque a esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará e cessarão os seus renovos. Deus trouxe árvores aqui nesta noite, árvores que aparentemente estão cortadas, mas Jesus traz o bálsamo dele e toca na sua vida nesta noite. Irmãos, eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite. O Espírito Santo fala comigo que nesta noite terá restituição. Irmãos, o Espírito Santo fala comigo que o Senhor te encontrou aqui nesta noite. Não é sobre nós, não é sobre termos, é sobre Ele. Nós não estamos aqui pelo que Ele tem e pelo que Ele pode nos dar. Nós estamos aqui pelo que Ele é. Ele é o nosso Deus e nada vai nos afastar da Tua presença. Estou caminhando para o final. No capítulo 19, eu te peço para você acompanhar comigo. Capítulo 19. Verso 25. Diz assim, Jó: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Jó está tão cheio da presença de Deus. Sabe, irmãos, eu não tinha preparado isso, mas é nos momentos de provação, é nos momentos de luta que vem a revelação do Espírito Santo. Sabe, nos momentos que você está passando mais perseguição e mais afronta, é aquele momento que Deus mais te usa. Jó aqui está tendo uma revelação do Cristo. Ele está sendo usado e falando que por fim se levantará sobre a terra o meu Redentor. Ele se refere a Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. E ele diz assim, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ele está dizendo, ainda que tudo passe, ainda que eu morra, ainda que acabe a minha história aqui, um dia eu estarei com o Todo-Poderoso e o verei face a face. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8, 16, 17 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos. Ora, se somos filhos, somos herdeiros de Deus, e se com Ele nós sofrermos, com Ele nós seremos glorificados. Mateus 11, 28 diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está aqui nesta noite. O fardo dele é suave, o jugo é suave, o fardo é leve. Deposita a sua confiança em Jesus. Deposita, porque nada foge do seu controle. Agora Deus, caminhando para o final, o Senhor se apresenta a Jó e começa a responder a Jó. Jó, agora eu vou falar contigo. Onde você estava quando eu criei os céus, a terra, os firmamentos, e começa a falar da sua grandeza, da sua poderosa mão, do seu poderoso braço, de como que Ele controla tudo, de como que Ele faz, de como Ele exalta, de como Ele abate, de quanto Ele engrandece, de quanto uma palavra dEle tudo muda. Ele começa a se revelar a Jó, e Jó, com toda a humildade, se prostra e continua a adorar ao Senhor. Aleluias. Irmãos, o que me chama a atenção na história de Jó são duas coisas. Uma, por muitas vezes a gente questiona sobre os amigos de Jó.
Será que eram amigos? Sim. Quem aqui já viu alguém ficar 7 dias e 7 noites sofrendo por alguém? Você já fez isso? Ou alguém já fez isso com você? E outra coisa, durante muito tempo eu questionei o comportamento da esposa, da mulher de Jó. Quando ela fala: Jó, vai permanecer fiel, vai permanecer íntegro, amaldiçoa o teu Deus e morra. Eu pensei, porque em algum momento, quando eu estudei sobre a história de Jó, a situação de Jó ficou tão precária que a mulher não conseguia se aproximar dele por causa do hálito pesado. Os amigos se afastaram, os funcionários que restaram se afastaram, todos abandonaram Jó. Mas eu não vejo essa mulher largando Jó. Talvez essa palavra dela era a palavra de alguém que não aguentava e não suportava mais ver o sofrimento. E eu não estou justificando a postura dela e nem dando brecha para nenhuma mulher afrontar o seu marido, nada disso. Mas quando a gente caminha para o final da história de Jó, a gente percebe que o Senhor muda o cativeiro de Jó quando Jó ora pelos seus amigos. Abra comigo em Jó 42:10 para a gente estar caminhando para o final. Jó, número 42, versículo 10. Diz assim: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía quando Jó orava pelos seus amigos. Chegou um momento que o Senhor vai tratar com os amigos de Jó e fala o seguinte: vocês vão ter que ir até Jó e pedir para que ele ore pela vida de vocês, porque se Jó não abençoar, não orar pela vida de vocês, vocês passarão por lutas, porque se levantaram contra o meu servo Jó. Deus continua falando de Jó, e Deus muda a história, o cativeiro de Jó. Irmãos, você orar por alguém que te persegue, alguém que te traiu, alguém que comia na sua mesa, alguém que você menos esperava, é difícil. Irmãos, Jesus está aqui nesse lugar. Você orar por quem você depositou tanta confiança e essa pessoa te traiu não é fácil, mas esse é o Evangelho de Jesus. Jesus está te convidando nesta noite, trazer à memória alguém que te traiu, alguém que você não consegue liberar o perdão. O perdão traz cura, o perdão traz libertação, o perdão traz restauração. Feche seus olhos nesse momento. Espírito Santo, trabalha nos corações nesta noite. Eu quero convidar o louvor. Existe cura de Deus aqui nesta noite. Existe restauração. Existe restituição. Aleluia. Existe dupla honra. Isso aqui não é teologia da prosperidade, não. É o Deus que vela pela tua palavra e te trouxe aqui nessa noite para te exaltar, te abençoar. Alai de calabara.
Existe uma unção de cura aqui, existe um renovo de Deus. Sinta a presença do Senhor. Sinta a presença do Espírito Santo que trabalha nesta noite. Tem cura nessa noite, tem restauração. Morreu, não tem jeito. Pega essa árvore e joga fora. Jesus me trouxe aqui nesta noite para dizer: há esperança. Há esperança para a árvore cortada, ainda que esteja quebrada, ainda que esteja sem vida, ainda que a raiz esteja seca, há esperança. Ao cheiro das águas. Olha para mim aqui nesta noite. Irmãos, alguém aqui já ouviu falar que água tem cheiro? Eu nunca ouvi falar. Ah, mas para Deus tem, irmãos. Para Deus tem. Ele pega o que está morto, aquilo que não tem mais existência, e sopra ao cheiro das águas. Não precisa de muita coisa, não precisa de muito movimento, não precisa de temporal, não! Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Levanta, Jó. Ao cheiro das águas, irmãos. Ao cheiro das águas. Uma palavra ele libera aqui e a porta se abre lá. Uma palavra ele libera aqui e o teu filho é liberto das drogas. Uma palavra ele libera nesta noite e a porta se abre. Uma palavra ele libera nesta noite, a fronteira se abre, as coisas acontecem lá do outro lado. Tem gente que está entendendo o que eu estou falando. Uma palavra ele traz novamente o teu marido, a tua esposa. Uma palavra ele restitui, restaura o seu casamento. Uma palavra somente, ao cheiro das águas. Jó é restituído, dupla honra. Agora não são 7.000 ovelhas, são 14.000. Agora não são 3.000 camelos, são 6.000. Agora não são 500 juntas de bois, são 1.000. Agora não são 500 jumentas, são 1.000. Talvez você esteja perguntando: e os filhos de Jó foram restituídos em dobro? Depende da lógica que nós observamos. Primeiro ele perde 7 filhos. Sim. Quando eu digo depende da forma que a gente analisa o contexto, é porque para o mundo é perder, mas para a gente, oh aleluias, para a gente não é perder, para a gente é só um até logo, até daqui a pouco, sabe? No momento que ele traz mais 7 filhos e 3 filhas para Jó, tornam-se 14, porque tem 7 que estão esperando o grande dia, aleluia. Eu não sei as perdas que você teve durante a caminhada, teve muita gente que perdeu entes queridos na pandemia, é somente um até logo. Existe algo glorioso, existe algo que não é ouro, não é prata, não é bens materiais. Existe um lugar preparado aonde a sua vida estará guardada e segura. Lá não haverá dores, não, lá haverá regozijo. Lá estaremos com o Todo-Poderoso, face a face com Ele. Nós o veremos da forma que Ele é. Existe algo grandioso. Tudo vai passar, mas a presença dEle não passa. E por que não confiar nele enquanto estamos aqui? E por que não depender totalmente dEle? E por que não tornar Ele o nosso tudo nesta noite? Irmãos, não observe as perdas,
Não observe as dores. Não observe o que se passou. Existe algo maior. Está aqui, ó, dentro. O Espírito de Deus. Alai. Existe algo maior. A presença dEle. A presença dEle. A presença dEle. Vamos nos colocar em pé. Todos reconhecem o que Deus fez na vida de Jó. E agora vão trazer presentes para Jó. Vão trazer dinheiro para Jó. Vão reconhecer o que Deus fez na vida de Jó. Dupla honra. Deus vai te tocar nessa noite, porque Ele está aqui. Jesus de Nazaré.